Bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a possível saída de Cole Palmer. Sim, um dos melhores jogadores do nosso time atual, talvez o jogador mais importante, pode estar de saída para times como o Real Madrid, por exemplo. A gente vai conversar sobre a possibilidade, como seria possível essa contratação, de que maneira, em que termos, qual o valor dessa contratação e se realmente é possível, ok? A gente vai conversar sobre todos esses cenários aqui hipotéticos no vídeo de hoje. Lembre-se que Eden Hazard já foi um jogador que a galera falava que nunca ia sair do Chelsea e de fato ele saiu, assim como muitos jogadores que fazem parte de um elenco assim durante muito tempo. A galera fala sobre isso e vou tentar explicar o porquê. Mais pra frente você vai entender. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, e aqui eu vou tentar explicar pra vocês a fundo do porquê que poderia acontecer e como seria. É uma situação que é muito comum, ok? O jogador que se destaca muito na Premier League, ele vai chamar a atenção dos grandes da Europa. Durante uma época teve Marcus Rashford. Durante uma época teve Phil Foden, né? Quando surgiu ali, começou a jogar muito, muitos clubes interessados, vários reportes de times querendo contratar ele. O último que a gente viu foi o tal do Bukayo Saka do Arsenal, que chamava muita atenção também. E então é sempre assim, cara. O jogador tá se destacando, porque ele tá jogando bem, porque ele é um jogador diferenciado e tudo mais. Palmer não seria diferente, é claro. E tem torcedor falando que eu não posso falar desse assunto, né? Porque não, você não pode noticiar que Palmer pode sair pro Real Madrid. Eu respondo pra esse tipo de torcedor, sim, eu posso e eu vou. É a coisa correta a se fazer. Explicar pras pessoas esse tipo de cenário é a coisa correta a se fazer. Não falar no assunto e fingir que não tá acontecendo, que é a coisa errada. E tem algumas pessoas que vão mentir pra vocês, que vão falar coisas que não são verdades, que vão exagerar os jogadores pra fomentar uma parte da torcida mais clubista. Eu não sou uma dessas pessoas, ok? Desculpe decepcionar alguns torcedores aqui, mas eu não sou esse cara e nunca vou ser. Eu vou sempre falar na casa da realidade. E hoje eu vou te explicar os cenários disso, inclusive. Não é tão fácil o Real Madrid contratar um jogador do Chelsea, ainda mais desse projeto específico, mas é um projeto bem mais aberto à contratação do que o anterior, né? Eu acho que contratar Eden Hazard deu muito trabalho, porque a direção do Chelsea não queria vender ele de jeito nenhum também. E dependia também do jogador tomar um movimento pra isso. O jogador tinha uma identificação muito forte com o clube, ele era visto como um craque, como um grande jogador, então Eden Hazard durante muito tempo se manteve exatamente nisso aí, cara. Nessa figura aí que ele foi pro clube, ele conseguiu manter durante muito tempo sendo essa figura aqui dentro do clube e quis manter pelo máximo de tempo possível ali jogando no Chelsea, ele quis se manter aqui, ó. Então Palmer poderia fazer a mesma coisa, só que tem alguns detalhes que vocês não sabem sobre Palmer que eu vou tentar te explicar nesse vídeo. E de fato, o Real Madrid, para tirar um jogador do Chelsea, ele vai precisar investir muito dinheiro. Enzo Fernandes mesmo, eu falei que eles teriam que investir uma grana na casa do... um pouco mais que o Chelsea gastou, né? Podendo chegar a casa de 150 milhões de euros. O que pode parecer muito caro, mas no futuro já não vai ser tanto. Como o mercado ele vai inflacionando. De fato, o Real Madrid vai investir 150 milhões de euros em Enzo Fernandes? Não. Mas se eles quisessem um substituto para Toni Kroos, que trouxe a segurança e no jogador certo, em vez de investir no jovem para poder evoluir, eles poderiam ir com certeza em Enzo Fernandes. Então, de fato, ele pode contratar o jogador. Tem pessoas colocando como se eu tivesse falado que o Real Madrid vai pagar menos ao Chelsea para pegar o jogador. Nunca falei isso aqui. Parem de distorcer o que eu falo. Eu deixo bem claro as coisas que eu tô falando aqui. E sim, o Real Madrid vai ter que pagar uma mais, assim como no caso de Cole Palmer. Vocês imaginaram que Eden Hazard custou caro, pode colocar quase que o dobro aí pra contratar nosso querido Cole Palmer. Seria mais ou menos nessa casa, até porque ele é mais jovem. É um jogador ainda mais jovem do que Eden Hazard quando ele sai daqui. Agora, vou tentar te apresentar um pouquinho de Cole Palmer, cara. Quem é que é ele como jogador, tá ligado? E, de fato, Palmer é um jogador que tem muito talento, que tem um estilo muito específico. Ele é mais um meio atacante do que um ponta direita. E eu acho que o Real Madrid tá mais em busca de um ponta direita que um meio atacante, até porque eles têm diversos jogadores pra essa posição. Inclusive o próprio Jude Bellingham, que faz um excelente trabalho nessa posição. Eu acho que eles estão precisando mais de um ponta direita. E, de fato, ele traz um diferencial pro Real Madrid, que é muito único que eles precisam, né? Que, basicamente, é um jogador que joga de trás pra frente. Um jogador que tem um jogo de trás pra frente muito bom e poderia munir Vinícius Júnior e Mbappé. E vão poder fechar no ataque ali, como uma espécie de dupla de ataque móvel, né? Então, o Palmer, ele cumpriria esse papel, assim, de ser um cara que joga menos perto do gol, né? Mais de fora da área e tudo mais, e mais munindo o time que joga na ponta direita. É uma parte interessante, apesar de eu achar que o Real Madrid precisa mesmo é de um ponta direita de verdade, de ofício. Muitos de vocês vão falar de Rodrigo, e eu acho que, sinceramente, o Rodrigo é um jogador muito legal, mas ele não é um ponta direita de ofício, ok? E mais pra frente eu entro nessas explicações aqui pra tentar esclarecer essa situação pra vocês. Vamos entender um detalhe muito importante de Palmer. Palmer, ele tem fidelidade com o Chelsea? Não. Eu não sei se ele vai ser fiel ao clube, eu não posso bater nessa tecla aqui e dizer, ele vai ser um jogador fiel, ele não vai ser, não sei. Eu não tenho como te responder isso aqui, não tenho como botar como um fato, ele tá amando jogar no Chelsea, se ele ama a torcida, não sei, ok? Você pode na sua cabeça fazer essa associação, e é normal de torcedor fazer ela, eu não vou fazer porque eu não tô nessa parte da torcida, não faço parte dessa outra parte da torcida, eu tô bem na parte de fora, olhando a coisa com o ângulo de fora, então eu tenho uma visão bem menos, digamos assim, bonitinha da coisa, né? Eu sei que a coisa é mais embaixo. Como os contratos são feitos no Chelsea, me dá muito a entender
entender que é feito exatamente na casa do jogador poder sair. Eu vejo que tem muito jogador ali que entra, que já sabe que vai poder sair em algum momento, por isso até que entra. Sabendo mesmo que tem uma disputa muito grande, ele sabe que vai ser vendido em algum momento. Acho que, por exemplo, um Romeu Lavia aceitou vir exatamente por causa disso. Eu sinto que a estrutura atual do Chelsea é pra comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender nessa casa e lucrar muito dinheiro. Só que se você pensar a longo prazo, a evolução dos jogadores, perfil e coisas do tipo, você nota que a direção do Chelsea sim tá focando muito nessa parte. E eu acho que sim que eles vão deixar os jogadores sair, se esses jogadores baterem a meta financeira que eles têm em mente. Então, quando eles contrataram o Palmer por 47 milhões de euros, eu acho que eles têm em mente de ganhar talvez 3, 4 vezes mais com o jogador e bater seu objetivo financeiro. Então, o Palmer se tornando um sucesso, eles podem até pensar, vamos cobrar 5 vezes mais do que a gente comprou, 6, tá ligado? Porque ele vale. Então, sim, pode acabar saindo e até pela questão da fidelidade, né? Eu não sinto que jogadores que vieram para o nosso clube nesse momento atual tenham alguma fidelidade com o Chelsea. Não tenho essa sensação com eles. Sabe quem aqui tem fidelidade? Lamine Yamal, do Barcelona. Ele é muito fiel ao Barcelona. Sabe quem tem fidelidade? Pedri. Sabe quem tem fidelidade? Gavi. Sabe quem tem fidelidade? E agora você deve estar pensando, por que você tá falando do Barcelona, cara? Porque eles são jogadores ou que vieram muito jovem, começaram a carreira ali, como é o caso de Pedri, né? Que veio de outro clube, ou que são da base. E aí a gente entra numa casa que é bem dura de ouvir pra alguns torcedores que talvez não entenderam porque que eu defendi tanto o jogador da base, né? Eles são fiéis. O jogador da base quer jogar no Chelsea. É o sonho da vida dele. Gallagher, Hudson-Odoi, Tammy Abraham e muitos outros, eles queriam ser jogadores do Chelsea, mas eles precisavam ser valorizados aqui. Um caso que vocês podem ver é o caso de Reece James. Toda vez que ele é questionado na mídia, ele vai ou não sair do clube, ele fica bravo. Ele até fala, pô, não, eu quero ficar aqui. E de fato, ele só sai se o Chelsea forçar a saída. Assim como fez com outros jogadores que estavam aqui, cara. Alguns queriam jogar, queriam provar seu valor, e eles não tinham aquela coisa de, não, eu quero ficar aqui a todo custo, e outros queriam ficar aqui a todo custo. Então esses jogadores valorizam estar aqui. Esses novos que foram contratados, eu não faço ideia, cara. Enzo Fernandes forçou a saída dele do Benfica da maneira mais feinha assim possível de se fazer, bem clássico, sabe? Caicedo também tentou forçar a saída dele. Então, se um time maior que a gente, um time mais importante, que é o caso do Real Madrid, quer você goste ou não de ouvir isso aqui, é meio óbvio, né? Não seja infantil, por favor. Ele pode fazer com que esse jogador force a saída? Pode. Então, não tem como dizer pra vocês aqui que eles são fiéis ao clube. Não sei, cara. Porque ao clube anterior eles não foram, tá ligado? Pega um João Félix da vida, cara, ele forçou a saída do Atlético de Madrid durante muito tempo. Então, a gente precisa sair da casa da infantilidade de achar que o jogador, ele ama o clube só porque ele tá jogando lá, cara. Não. O jogador é um cara que tá trabalhando, mano. Quer ganhar o melhor salário, ele quer ganhar as melhores condições. Então, de fato, eu precisava falar desse assunto, porque tem gente colocando Palmer como se ele fosse um jogador da nossa base. Esse moleque não é, cara. Esse moleque, eu vou falar pra você o que ele é. Ele é torcedor do Manchester United, tem coisas que comprovam isso, né? Quando ele era criança, ele usava as camisas do Manchester United. Ele é um cara que fez base no Manchester City e que quando não teve espaço, ele saiu do clube. Então, de fato, o que eu posso dizer pra vocês é que Palmer sim pode sair, cara. Quer você goste ou não, de fato, existe essa possibilidade. Agora, como é que o Chelsea pode evitar essa possibilidade e segurar Cole Palmer? Aqui a gente vai entrar num assunto que eu falei e que não é objeto do seu questionamento ou do questionamento de qualquer torcedor. É um fato, ok? Eu não estou te inventando uma coisa, eu não tô criando um cenário fictício aqui pra você, eu tô te falando um fato. Vamos lá. A estrutura de salários do Chelsea, atualmente, ela é diferente dos outros clubes da Premier League e outros clubes da Europa. O que os outros clubes eles fazem? Os jogadores principais, eles ganham super salários, eles são muito bem pagos. Se você pegar a folha salarial de um Bayern de Munique, você vai ver que é absurda, é bizarra de tão alto. É muito caro. Manter o elenco é muito caro no geral. Só que vale a pena porque eles têm grandes jogadores ali que eles têm que pagar esse alto salário pra manter os caras. E todos os clubes, eles rodam bastante nessa casa. Os melhores jogadores ganham salários absurdos. Barcelona, você vai ver os rivais da nossa liga também, a mesma coisa. O Chelsea, ele tá pagando menos. E o que o Chelsea tá fazendo? Paga menos em cada jogador em vez de ter um jogador grande. Então, em vez da gente contratar um Victor Osimhen e pagar 15 milhões de euros a ele, a gente pega esses 15 milhões, divide 6 em Jackson, 6 em Marquinhos e 6 em outro jogador, entendeu? É assim que tá funcionando o projeto do Chelsea. E a longo prazo, esse jogador, quem se desenvolver melhor, vira o titular, daqui a pouco chama atenção, é vendido, lucro na mão. Então, de fato, esse é o objetivo maior do projeto. E se você vai no Victor Osimhen, você vai investir uma grana absurda, vai pagar um super salário e depois você não vai receber de volta. É um grande objetivo do nosso projeto essa sustentabilidade em salários, dividir os salários em mais jogadores pra ter mais jogadores no elenco. Não é à toa que a gente tem um elenco tão recheado. Eu prefiro que faz um Bayern de Munique ou eu prefiro que faz um Real Madrid. O Bayern de Munique, o que ele faz? Ele tem vários jovens talentos que ele vai scoutando pra a base. Eles têm esses jogadores super caros no elenco e quando eles têm falta de jogadores por causa de lesões e coisas do tipo, eles sobem esse jogador da base e colocam ali na posição dos caras. E aí a gente entra naquele caso que eu falei do Bayern ter conseguido o Olise em cima do Chelsea, que eu vi muita gente questionando. Não é pra questionar, meu amigo, é fato. O que eles fizeram com o Olise é dar um salário melhor. Claro que o Olise ia querer ficar na Premier League. Claro, todo mundo vai querer ficar na maior liga do mundo. Só que quando você tem um Bayern de Munique no teu pé, é um dos maiores clubes do mundo, multicampeão, querendo você e decidindo pagar um
salário maior que o do Chelsea, ele vai pro Bayern de Munique. E é um caso, porque o Olise jogou na nossa base, ele é jogador da nossa base, eu sei que muita gente não sabe disso, ele é. E eu sei que falar isso vai ter gente que vai questionar e falar, mas ele passou por outras bases. Eu sei que ele passou, mas mais tempo ele passou na nossa. A formação básica dele foi feita na nossa. A maior parte do tempo dele foi feita aqui. Então, de fato, ele é jogador da nossa base, ele parecia ter interesse em jogar aqui e continuar na Premier League, mas a gente não fez a oferta correta. Ah, claro hoje que ele é um absurdo de jogador, cara, ele tá em níveis ali parecido com o de Palmer também. O Olise é um caso que o salário acabou ganhando. Foi o que eu falei, inclusive, né? Então, o jeito que o Chelsea pode segurar Palmer é dando um super salário a ele, cara. É garantindo um super salário. É o grande jeito de fazer ele ficar aqui. É tipo, pô, o Real Madrid vai te pagar 20 milhões. Eu também vou. O Real Madrid vai te pagar 25. Eu vou pagar 21. Você aceita ficar? É isso, tá ligado? Só que eu não sinto que o objetivo do projeto é esse. Por quê? Os super salários do clube, Petio, Raheem Sterling e outros, estão sendo forçados a sair do clube. Não sei se vocês notaram, mas todos eles estão sendo vendidos. Eles não querem esse tipo de jogador aqui. Eles querem jogadores com salários mais baixos pra poder contratar mais jogadores, evidentemente. Então eu volto a falar, o objetivo do projeto é um pouquinho diferente, uma casa diferente. Eu volto a falar que eu prefiro o que o Bayern faz. E normalmente dá mais certo o que o Bayern faz, porque quando falta jogadores vão lá e revelam um jovem que daqui a pouco sai por um valor absurdo. Eu acho que até que é um jeito melhor de respeitar a sua própria base, ok? Inclusive eu reclamei muito disso, né, que os jogadores da nossa base não estão ficando no clube, eles estão sendo todos vendidos pra abrir espaço pra essa ideia de projeto, até porque entra muita grana quando você vende um jogador da base. Você ganha muito por isso. Enfim, cara, então tá explicado pra vocês a parte do salário. Eu volto a falar, não é um objeto de questionamento. Existe esse cenário onde o Chelsea paga esse salário a Palmer, esse super salário, e manter ele dentro do elenco. Se ele não pagar, com toda certeza, por tudo que eu conheço desse jogador, ele vai acabar saindo pra outro clube, cara. Vai ser barato? Claro que não, e eu nunca coloquei nessa casa. Volto a repetir, talvez seja o dobro do que custou. Eden Hazard. Então tá explicada essa situação aqui. Sim, o Real Madrid tem como contratar ele, até porque o Real Madrid, em teoria, tem como pagar um salário maior. A ideia dele é um pouquinho diferente da do Chelsea. Eu espero que a nossa direção, nosso querido ali Todd Boyle e a galera que trabalha dentro da direção do clube, tome a decisão certa e deem um super salário a Cole Palmer quando chegar essa hora de disputar com esse super time. Então, sim, se o Chelsea não conseguir manter Palmer, vai ser muito na casa de uma culpa da própria direção, assim como não conseguiu o Olise, porque não queria pagar um salário assim um pouco a mais. Mas aí você deve estar se questionando, por que ele não pega e paga logo esse salário? Porque se ele pagar esse salário pra, por exemplo, o Olise, como eles iam fazer, eles iam ter que pagar pra outros jogadores também, que iam pedir a mesma coisa, sabe? E aí ia ter uma dor de cabeça, porque eles iam olhar e falar, pô, vou ter que aumentar o salário de todo mundo se eu trouxer esse cara. E aí eles não fazem, entendeu? Eles querem manter todo mundo na mesma casa. Aí você começa a entender porque aumentar o salário de Palmer é problemático, né? Porque se eles aumentam, outros jogadores do elenco que têm desempenho parecido vão falar, também quero ganhar tanto. E aí você tem uma dor de cabeça nas suas mãos. Você tá começando a entender que o assunto ele não é tão simples, ele é bem complexo, cara. Quando você coloca uma estrutura de salário, você não pode fugir muito dela. Porque se fulano vê ciclano ganhando muito, ele vai pedir pra ganhar mais. E aí você vai se questionar aqui e vai falar, né? Não, isso não existe. Olha o Barcelona. Como você acha que o Barcelona acabou do jeito que acabou? Vai lá ver a história pra você ver como foi, né? Os caras deu o super salário a Messi, aí outro cara falou, pô, sou importante também pro elenco. Também quero ganhar um salário maior. E aí foi subindo, até virar uma bola de neve. Então, sim, não é tão simples. Pode parecer na sua cabeça, mas é muito complexo. Bom, vamos lá. Ele tem encaixe no Real Madrid. Assim, eu vou repetir aqui o que eu falei de Rodrigo. Rodrigo não é um ponta direita. Rodrigo é um, em teoria, camisa 10. E ele joga na ponta direita adaptado. Ele não joga 100% do desempenho dele nunca na ponta direita. Ele pisa muito por dentro do campo porque ele fica desconfortável e até ele pisa bastante na esquerda também. Ele não é um ponta direita. Inclusive, existe um problema dentro do Real Madrid que eu já noticiei em vídeos passados antes de Mbappé chegar e eu falei que seria um problema e todo mundo falou que eu era burro, que eu não sabia o que eu tava falando. Aí chegou no time e todo mundo notou o problema. Tem 4 jogadores pisando na mesma faixa do campo. Todo mundo pisando na esquerda do campo. Às vezes o Real Madrid tem a direita completamente não preenchida, porque todos os jogadores estão buscando o melhor ângulo de chute. E o melhor ângulo de chute dos jogadores que tem a perna principal na direita é na esquerda. E aí a gente tem uma dor de cabeça gigantesca aí no Real Madrid, por isso que ele está atrás de Cole Palmer. O que eu falei naquele vídeo meu do Real Madrid do passado, pra quem não acompanhou e quem não assistiu, é que é mais fácil o Real Madrid investir em Bukayo Saka do Arsenal, que seria mais barato e que é um ponta direita de ofício e também tem um jogo de trás pra frente muito bom e traz até outras características mais de ponta, do que investir em Cole Palmer. Apesar de Cole Palmer ser um jogador que eu, pelo menos hoje em dia, considero melhor que Saka, Saka cumpre melhor a função e também tem um encaixe melhor com o treinador Ancelotti e possivelmente com outros treinadores que vêm a ter para a ponta direita. Inclusive no meu vídeo eu botei Saka lá e muita gente ficou bravinha, né? Inclusive o torcedor do Arsenal achando que Saka nunca vai sair do Arsenal. Pode acontecer. Então, de fato, o Real Madrid tem um problema e vai pro mercado buscar solução. Talvez a solução dele seja Palmer, talvez outro. Então, de fato, nesse vídeo eu tentei cobrir todos esses detalhes aqui, explicar pra vocês que o jogador ele não é da nossa base, então não dá pra saber se ele vai ter fidelidade ou não. Tem jogador, inclusive, da nossa base que não teve fidelidade, como o Mason Mount. Até o cara da base pode, às vezes, trair o clube, mas a maioria na casa ali de querer ficar, cara. Eu sei que todos ali ficam muito bravos quando eles não têm continuidade, e você vê desânimo, inclusive, nesses jogadores. Gallagher mesmo no Atlético Madrid tá bem desanimado, acho que ele ainda tem que recuperar esse ânimo aí jogando lá. E aqui a gente pode pensar, quem que pode substituir Cole
Palmer. E aqui você vai entender porque que eu falei que o cenário de perder Christopher Nkunku ele é tão ruim. A gente talvez não entenda. Se o Palmer se lesionar na temporada, a gente tá ferrado. A gente vai ter que depender de outro jogador. Esse cara seria Nkunku. Então, tem Nkunku no elenco exatamente pra isso. O treinador, inclusive, evita colocar os dois juntos, não é por desempenho. É exatamente porque ele precisa ter um time equilibrado, um time A e time B. E também ele precisa não perder dois jogadores fundamentais em um jogo só. Então, ele tá evitando esse tipo de cenário, cara. Ele tá evitando bastante, tá rodando bastante o elenco na parte de não colocar jogadores de altíssimo nível juntos, assim, porque ele acha que ele pode ganhar, inclusive, sem esses jogadores. E, de fato, ele tem ganhado. Então, quem pode substituir Palmer dentro do nosso elenco é Christopher Nkunku ou João Félix. Agora, eu não sei quanto tempo esses jogadores vão durar aqui. Normalmente, jogador, na vibe desses dois aí, que não é titular, eles ficam bravos, eles querem sair com o passar do tempo. Assim, eu não sei o que vai acontecer no futuro, não posso dizer pra vocês. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que eu já vi muitas vezes esse cenário e não acaba bem. Então, a gente pode acabar perdendo Nkunku e Félix, assim, em pouco tempo. Pode acabar acontecendo, ok? Eles não gostarem do papel de coadjuvante. E aí, depois, vir uma oferta gigante em Palmer e Palmer tentar forçar uma saída, por exemplo. Aí fala, não, eu quero jogar no Real Madrid agora. E aí a direção, que não parece ter o objetivo de ficar segurando o jogador, vai lá e vende ele por um super valor. E aí a gente vai ter que ir pro mercado achar outro cara. Pode acontecer também. De fato, naqueles vídeos eu tava falando sobre esses cenários mais à frente. As pessoas dizem muito que eu sou um torcedor imediatista. Se você prestou atenção no meu canal, se você realmente tem tido esse foco em prestar atenção, vai notar que a última coisa que eu sou imediatista, cara. Em toda uma questão de cenários e cenários que eu penso, assim, 100 cenários diferentes pra chegar a uma conclusão. E esse é um deles que eu já tinha pensado lá atrás, há muito tempo atrás. Eu só tô colocando aqui em vídeo pra explicar pra vocês. Então, de fato, o imediatista não sou eu. Talvez seja você, tá ligado? Enfim, cara, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele te explicou de alguma maneira, eu espero a ajuda de vocês pra fazer esse vídeo continuar, deixando o like, compartilhando, até hypando o vídeo se possível. É uma forma que você tem aqui de ajudar o canal a ele continuar indo pra frente. Enfim, cara, este aqui é o vídeo de hoje. Este era o objetivo desse vídeo, noticiar esse tipo de coisa pra vocês. E eu tentei fazer da melhor maneira possível. Enfim, é isso. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Tchau.